Olá a todos. Bom dia para todo mundo. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre a cultura OVNI, Alien. Por quê? Porque OVNI, no meu ponto de vista, é uma coisa e Alien é outra. Só que pela cultura que a gente vive, esses dois termos acabam, vamos dizer assim, como eu posso dizer? Esses dois itens eles acabam se mesclando. As pessoas associam OVNI a Alien e Alien a OVNI, e a gente vai ver no vídeo de hoje o que tem por trás de tudo isso. Então, ok, galera, vamos lá. Eu tenho essas duas matérias aqui, certo? Eu fiz um vídeo recentemente, faz acho que umas 2 semanas, eu acho, por aí, que eu fiz um vídeo sobre a agenda Alien, certo? E o engano final, que é o vídeo número, se eu não me engano, é o número acho que 140. Procurem aí no canal. Eu falei um pouco sobre a agenda Alien e falei um pouco sobre o perigo dessa agenda Alien. E falei que essa agenda Alien, ela se desenvolveu de um tempo pra cá e a gente sabe que nada no mundo é por acaso. Então, tendo em conta isso, que nada no mundo é por acaso, a gente vê que já começa a ter alguma coisa errada, já começa a ter uma intenção por trás de quem está promovendo esse assunto. Porque, não sei se vocês já pararam para pensar, mas ultimamente está surgindo muitas matérias se referindo a OVNIs. Atividade OVNI, né? UFOs, né? UFOs, na verdade, são OVNIs, né? Só que em inglês, UFO é a sigla em inglês para objeto voador não identificado e português é OVNI, certo? A mesma coisa. A gente vê que isso está sendo muito difundido ultimamente, certo? E a gente sabe que quando uma coisa ela é muito difundida assim, bem na cara, quando um assunto começa a ficar muito em destaque assim, a gente já tem que estranhar, a gente já tem que perceber que tem algo estranho. Bom, pelo menos é o meu ponto de vista. Eu estranho, eu penso que tem algo de errado aí. Porque se eles estão gastando tempo com isso, né? Se eles estão fazendo questão de publicar essas matérias incessantemente, né, falando de OVNIs, né, a gente sabe que isso aqui influencia a percepção da realidade de muitas pessoas, porque existem muitos ufologistas no Brasil, no mundo, existem muitas pessoas que acreditam sim nessa questão de aliens que vêm de outro planeta, certo? Bom, eu também não nego a questão do fenômeno OVNI, UFO, eu não nego, para mim realmente existe objetos voadores não identificados, até porque tem muitas pessoas que relatam isso no mundo inteiro, tem muitas pessoas que registraram objetos voadores não identificados, isso aí eu não nego, realmente OVNIs existe, objetos voadores não identificados, UFOs. O que eu não acredito é nesses seres aqui, ó, nesses seres cinza, magrinho, cabeçudo, com aqueles olhos gigantescos. O que eu não acredito é nisso, ou seja, alienígenas que vêm de outros planetas, que estão habitando em outras em civilizações que estão em outras galáxias, né, vamos dizer assim, né, o que eles propagam, e são seres supostamente mais evoluídos, né, do que a raça humana, etc e tal, que eles vêm para nos ajudar. Ou seja, isso que eu não acredito. Para mim, então, isso foi essa narrativa de OVNI, essa questão de OVNI, que é um termo que só existe na ficção científica, para mim isso foi criado propositalmente para isso, para levar as pessoas para esse engano. E a gente sabe que a cosmologia que dá embasamento para isso, quer dizer, para esse pensamento, qual é? É a cosmologia heliocêntrica de Nicolau Copérnico, onde a Terra orbita o Sol, onde a Terra está cercada por outros planetas no sistema solar orbitando o Sol na Via Láctea, na galáxia, certo? Ou seja, esse modelo dá muito mais embasamento para esse ponto de vista, e esse pensamento acaba direcionando as pessoas para isso. Alien, você acreditando no globo, você cai no evolucionismo. Do evolucionismo você cai aí, nos aliens. A gente vai perceber. Então a gente vai começando a perceber, né, que sim, tem algo errado. E a matéria diz o seguinte, ó, lembrando que todas essas matérias são desse ano, 2021, vou deixar na descrição, diz o seguinte: porque o Pentágono está vazando e confirmando vídeos de OVNIs, né, ultimamente. Então, essa matéria da direita diz o seguinte: para senador dos Estados Unidos, OVNIs mostrados em vídeos são avançados demais para serem humanos. Ou seja, então dá a entender que se trata de algo então metafísico, né? Já que é algo que é avançado demais, né? Entre aspas, tá? Ou seja, então dá a entender que são seres metafísicos. No meu ponto de vista, é demônios, certo?
Mas como a gente está num mundo onde tudo que é bíblico é brega, termo demônio é brega, anjos, e falar disso é brega. Agora, falar que é OVNI de outros planetas, aí pode, aí tá legal, tá tudo ok, aí é lindo. Ou seja, o professor de Oxford vai lá, fala, como eu mostrei naquele vídeo lá da Agenda Alien, o cara fala que existe alien, todo mundo acredita. Ou seja, super verdade. Eu venho aqui e falo que é demônio, aí não, eu sou louco, certo? Eu sou o teórico da conspiração. Aí eu sou o teórico da conspiração, hein? Vai vendo. Então aqui diz que, na mesma matéria, né? O senador dos Estados Unidos, né? Fulano de tal, disse em entrevista ao TMZ que, segundo sua opinião, né? Vídeos recentemente divulgados de OVNIs parecem avançados demais para terem origem humana. O congressista ainda acredita que o assunto deve ser devidamente estudado pelos pares. Aí ele diz o seguinte, ó: eu não sei o que eles são, mas sempre que você tem pilotos descrevendo algo que não parece obedecer às leis da física que governam a aviação e o espaço aéreo, né, dos Estados Unidos, eu acho que isso seja algo do qual precisamos chegar ao fundo, disse o cara lá, né, ao site de fofocas. Então, vamos continuando aqui na matéria. O senador é um dos que acreditam que o Congresso, né, deva agir em investigações para determinar a origem desses elementos, mostrado nos vídeos, né. Em abril de 2021, mostra objetos de formato triangular cruzando o céu, e o vídeo em questão foi gravado por uma câmera com uma visão noturna, pertencente a um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Enfim. Já nessa matéria diz: pesquisa sobre OVNIs pode revolucionar a ciência, né? Entre aspas, né? Diz o pesquisador aqui. De acordo com o sujeito lá, né? Um graduado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e fundador da incubadora Play Labs no instituto, seria um grande erro não levar esses relatórios a sério no futuro. Pois bem, então a visão do cara aí. Ele diz que em um artigo de opinião publicado no NBC News, o cara aqui, né, ele argumenta que uma profunda falta de curiosidade pelo fenômeno resultou em uma imensidão de tabus e preconceitos sobre o tema no meio acadêmico, né? Diz o cara aqui, ó, graduado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ou seja, o cara é graduado no MIT. Então o cara não é qualquer um, não é um inculto, não é um cara tipo assim analfabeto. Não, o cara, percebe? O cara no mínimo tem conhecimento de muita coisa, percebe? Recentemente, governos têm levado mais a sério relatos de objetos voadores não identificados e divulgado mais informações ao público, incluindo fotos e vídeos de avistamentos com autenticidade verificada. Para ele, o estudo dos OVNIs poderia potencialmente redefinir toda a ciência e levar a uma nova compreensão de nosso lugar no universo e a novos avanços em ciências de materiais, biologia, física quântica, cosmologia e ciências sociais. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: redefinir toda a ciência para levar a uma nova compreensão de nosso lugar no universo. Ou seja, eles já acreditam com a cosmologia atual que nós somos um mísero grão de poeira no espaço. Nós somos ácaros, poeiras, que moramos em cima de uma poeira que está vagando em cima de um sol gigantesco. Então, imagina, se eles estão querendo redefinir toda a ciência, imagina o quão absurdo ainda mais vai ficar esse modelo, percebe? Então, só um parênteses aqui, então. E também é no mínimo estranho, porque pensa só, ele está dizendo que isso ia redefinir toda a ciência e levar à compreensão do nosso lugar no universo e novos avanços em ciências de materiais, biologia, física quântica, cosmologia e ciências sociais. Uau, que interessante, né? Porque, veja bem, no passado, o que aconteceu na história do passado? Anjos, seres celestiais vieram e influenciaram nos afazeres humanos e trouxeram tecnologia, trouxeram conhecimento de astrologia, de astronomia, magia negra, certo? Toda sorte de sortilégios, ou seja, ensinaram coisas ocultas. Então pensa só, se esse estudo dos OVNIs pode potencialmente levar a esses avanços, né, novos avanços em todas essas áreas citadas, será que esses anjos, será que isso não seria atividade de anjo caído, como no passado, e eles planejam voltar agora, e eles já estão nos condicionando essa ideia? Bom, é uma pergunta, né? Eu acho que eu tenho o direito de fazer perguntas, certo? Eu acho que isso aqui é para fazer você pensar, percebe? Você que está assistindo pensar.
Então é uma pergunta que fica no ar. Será? Bom, é para você pensar. Pense aí na resposta. Vale reforçar que um OVNI é qualquer objeto voador cuja origem não possa ser identificada e não necessariamente se trata de uma espaçonave alienígena. Concordo? Realmente o que ele está dizendo aqui faz sentido. Um OVNI pode ser um novo tipo de aeronave ou, olha isso aqui que o cara está dizendo, tecnologia secreta sendo testada por um país. Ou seja, o cara já revela na matéria que sim, não é teoria da conspiração, sim, existe a possibilidade de tecnologias secretas, tecnologias que são escondidas do público, estarem sendo testadas para fins específicos, propósitos específicos para cumprir propósitos e interesses específicos, percebe? Então a gente já começa a perceber algumas coisas nessa matéria, certo? E tem pessoas que vai passar por um tipo de matéria como essa, lendo, né, e não vai perceber. Por quê? Porque você fazer perguntas no mundo de hoje é teoria da conspiração. Se você faz perguntas, se você pensa, se você tem um pensamento crítico, certo? Se você pensa assim, pô, peraí, eu não vou acreditar nisso. E se não for? E se o que estiverem me falando não for dessa forma? Bom, eu vou questionar, vou fazer perguntas. Ou seja, você faz perguntas para obter respostas. Ou seja, você fazer perguntas para obter respostas, você está em busca de conhecimento ou da verdade em si, no mundo de hoje é teoria da conspiração. Percebe? Porque a gente está no mundo de quê? De inversão de valores, certo? Pois bem. Então o cara tá deixando claro, e ele diz, ó, ele espera encorajar os acadêmicos e líderes da indústria para irem além de seus preconceitos e iniciar uma investigação com a mente aberta para descobrir que ou quem criou os OVNIs, né, e como funcionam. Bom, existem especulações, né, por cima desse assunto, mas o que o cara tá dizendo aqui realmente faz sentido. Ou seja, existe sim tecnologias secretas, existe bases militares secretas que trabalham para fins obscuros, a gente não sabe. Tem bases secretas na Antártida, certo? Já discuti isso em vídeos passados, dos nazistas que foram para a Antártida depois da Segunda Guerra Mundial. Tem muitas coisas, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, mas isso é só para vocês perceberem que tem coisas erradas sim. Isso aqui é pra gente pensar, certo? Já na matéria da CNN diz, saiba como o Pentágono lidou com relatos e imagens observadas de OVNIs, né? Diz aqui que o governo dos Estados Unidos vai divulgar em junho relatório que perderá o sigilo com informações sobre casos catalogados pelas Forças Armadas ao longo dos anos. Pois bem, então o Pentágono divulgou vídeos que mostram OVNIs, né, se movendo rapidamente enquanto eram gravados por câmeras com sistema infravermelho, né? Então vamos ver o que diz essa matéria. Durante anos, o governo americano ignorou amplamente os relatos de misteriosos objetos voadores avistados enquanto se moviam em um espaço aéreo militar restrito. Agora, no entanto, os Estados Unidos lentamente começaram a reconhecer que os objetos, né, os OVNIs, aos quais o Pentágono se refere como fenômenos aéreos não identificados, eles são reais. Então eles dizem que, ó, o que é um OVNI? Né? Resumindo, um OVNI é um objeto voador que se parece ou se move de maneira diferente de qualquer aeronave usada pelos Estados Unidos ou qualquer outro país estrangeiro. Por sua própria natureza, os OVNIs estão envoltos em mistério e ainda há muito mais perguntas do que respostas sobre esses incidentes inexplicáveis. Houve muitos avistamentos de OVNI nos últimos anos, mas apenas recentemente os militares confirmaram alguns desses encontros relatados. Então, há muitos anos estão sendo observados esses fenômenos e, como eu falei, boa parte desses fenômenos começaram a ser avistados em 1946. Já falei isso em um vídeo passado, né, no vídeo que eu fiz sobre a agenda Alien. Ou seja, antes dos anos 40 a gente quase não tinha muito relato de OVNIs, aparição assim. Começou mais frequente, ou até tinha, mas não era com tanta frequência. Começou com mais frequência mesmo nos anos 40, né? Pois bem. Então, qual o intuito principal de tudo isso? Deles estarem divulgando agora, nesse tempo agora, tudo isso. Enquanto a gente está passando por um problema aí no mundo, né? Eles estão divulgando isso aqui com frequência. Qual será o intuito? Pensa só, será que é por acaso? Será que isso é sem querer? Será que isso foi do acaso? Eles começaram a liberar essas coisas por nada? Ou será que tem um motivo por trás? Uma agenda? Então, galera, meu ponto de vista, o intuito principal, isso aqui que a gente está vendo, é convencer as pessoas que esses seres aqui são
Aliens são seres inteligentes que vêm de outro planeta, são bonzinhos, seres que oferecem ajuda, prestam ajuda, certo? Ou seja, o que era chamado de demônio no passado, demônios, anjos caídos no passado, Néfilis, hoje é chamado de aliens, né? Como o próprio Aleister Crowley falou, né? Inclusive isso aqui é uma entidade que o próprio Aleister Crowley viu e desenhou, uma entidade que ele contatou, e vocês podem ver, ó, que essa entidade se assemelha muito a essa imagem de aliens que os filmes de ficção científica nos mostram, que a gente acredita que isso aqui são reais, certo? Então, pois bem, galera, no meu ponto de vista eles já estão preparando o engano final, certo? Inclusive a Bíblia fala, a Bíblia nos alerta, enquanto esses seres aqui, ó, ela nos alerta, ela fala sobre esses seres, certo? Então a Escritura já nos havia alertado de todo esse engano demoníaco que eles estariam preparando no fim dos tempos para enganar as pessoas. Então, meus amigos, isso aqui é um engano final, certo? Isso aqui vai pegar muita gente, infelizmente, porque como o Messias disse, se possível até os eleitos seriam enganados. Então isso aqui tudo é atividade demoníaca. Esses seres são demônios, são anjos caídos, certo? São atividades desses seres perversos. E eles estão querendo entrar eles estão querendo ter acesso a esse domo aqui, certo? Para causar um mal de novo, como no passado eles fizeram, certo? Vai acontecer de novo quando o anticristo reinar, e já está perto de tudo isso acontecer. E esses seres aqui vão ser usados como o quê? Como sinais e prodígios para fazer enganação e levar ao povo à perdição, né? Levar o povo à perdição com todo esse engano, certo? Se você acredita na cosmologia, onde a Terra é fechada, é um sistema fechado e a Terra é o centro do universo, você jamais vai cair nesse engano aqui, porque você sabe que tudo isso que acontece, essas atividades de OVNIs, são na verdade, vem daqui da própria Terra, não vem de outros planetas, não são seres evoluídos de outro planeta, são demônios, são seres que vêm daqui da própria Terra, percebe? Então, galera, é bom a gente ficar atento a esse engano final, esse engano maligno que está sendo projetado aí por esse fim dos tempos. Tá bom, vem por aí, certo? E a gente sabe que nada que vem desses seres aqui também é bom, porque eles só visam dar tecnologia, mas em troca de quê? De destruição e escravização, certo? E vai fazer as pessoas idolatrarem esses seres, trocando o Criador dos céus e da terra, Yah, o Todo-Poderoso, por esses seres aqui, certo? Provocando assim a perdição. Bom, acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham. Divulguem esse vídeo para o maior número de pessoas. Deem like, compartilhem. E é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado. E até mais.